É isso aí, mais uma vez, bom dia, galera! E como eu anunciei para vocês que hoje eu contaria com a presença do Dr. Andrés Varona, endocrinologista, que vai falar de um assunto, claro, muito interessante para muita gente, né? Primeiramente, eu quero agradecer a presença do doutor aqui com a gente, também da Andréia, né? Também com o doutor, né? E agora nós damos bate-papo. Muitas pessoas já ligaram pra gente, já deixaram um zap e querendo saber um monte de coisas, né? Primeiramente, doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por ter vindo, viu? Eu sei que você tem um monte de cliente. Seu dia não é nada fácil, né? Bom, fala um pouquinho de você, primeiramente, pra gente iniciar o nosso bate-papo. Você veio de Cuba? Isso, eu vim de Cuba, já tem 12 anos. E assim, vim para Cosmópolis, uma cidade maravilhosa. E já tem 7 anos que eu atendo aqui em Artur Nogueira, outra cidade também que me acolheu muito bem. Você atende em quais locais? Bom, hoje eu atendo aqui no meu consultório em Artur Nogueira, atendo na rede como médico endocrinologista e também no meu consultório em Campinas. Trabalha bastante, né? Muito. Bom, o nosso assunto, gente, é sobre obesidade hoje, né? Tem algumas perguntas e algumas perguntas que os nossos ouvintes fizeram. Eu gostaria que você falasse, doutor, quais são as causas da obesidade? Bom, perfeito. Primeiramente, a gente tem que saber o que é obesidade, né? E obesidade é uma doença inflamatória de baixo grau e ela é principalmente produzida por um balanço energético positivo, ou seja, principalmente o consumo de calorias, ele é muito superior ao gasto. Existem inúmeras causas de obesidade, né? A principal é o sedentarismo associado a uma dieta carregada de calorias, mas também temos a genética, epigenética, uso de medicações antidepressivas, temos também a gravidez tardia, temos o estresse, a falta de sono, Ansiedade também? Ansiedade, né? Temos também a poluição, que é um fator de risco importante e muita gente não conhece. A poluição pode mudar a nossa genética, pode mudar a nossa produção hormonal e levar também ao ganho de peso. Nossa, até a poluição. Até a poluição. Olha, gente, aprendendo, né? E no Brasil, doutor, qual é a porcentagem de idosos hoje? Olha, a porcentagem, na verdade, assim, de obesos no Brasil é bem alta, tá? Eu trouxe um dado bem novo, tá? Que foi o último censo em 2022. O número de obesos no Brasil representa 31,88%. É bastante, né? Bastante, mas não só isso, tá? O número de pessoas que vivem hoje acima do peso representa 65% da população brasileira. É muito grande, né? É muita gente. Quem ganha gente. da gente nesse sentido? Ganha ou perde? Olha, e o Brasil só perde pelos Estados Unidos e Japão. Tá? Que tem mais obesos que nós. É o terceiro país com mais índice de obesidade. É muita coisa, né? É muita coisa. Eu gostaria que você comentasse, doutor, sobre a obesidade na infância. Porque a gente vê muitas crianças, né, passando por isso, né? E muitos papais e mamães que estão nos ouvindo hoje, é bom saber o que deve ser feito para que a coisa não cresça. Bom, é muito interessante que eu, pesquisando alguns dados atuais, eu constatei que o número de crianças que vivem acima do peso no Brasil hoje é aproximadamente 6,4 milhões de crianças. Então, esse dado é muito alarmante, sendo que esse número duplicou, quase triplicou em relação com 3, 4 anos atrás. A tendência está sendo o aumento das crianças com obesidade. E isso tem muita relação com o tempo de tela que essas crianças ficam, né? As crianças estão brincando menos, estão tendo uma alimentação totalmente hipercalórica. Isso está levando a que as crianças comecem a ter um ganho de peso. Mas isso não para por aí. É muito alarmante o número de crianças com diabetes tipo 2, que é um diabetes que antigamente era visto somente em adultos acima de 30 anos, por conta da obesidade e da alimentação hipercalórica. E o diabetes é uma doença que a criança vai carregar para toda a vida dela, né? Para a vida adulta dela. Exatamente, exatamente. Infelizmente, se a gente não tomar uma conduta com nossos filhos, se não tivermos uma boa alimentação com eles, se incentivarmos atividade física, as crianças cada vez vão piorar
esse ganho de peso. Hoje no Brasil, 1 a cada 4 crianças está acima do peso. É muita coisa também, não é? É muita coisa. Tá bom. Então fala para mamãe e papai o que deve se evitar, o que a criança deve... É difícil tirar tudo da criança, né? Mas o que pode ser feito nesse sentido? Bom, o que pode ser feito é descascar mais. Ou seja, as crianças precisam consumir mais fruta, legumes, vegetais, consumir sucos ou água no lugar de refrigerantes, incentivar a prática de atividade física, diminuir o tempo de tela, diminuir o tempo deles ficarem assistindo, jogando videogame. Né? É muito importante para eles conseguirem ter uma alimentação mais equilibrada e também aumentar o gasto calórico. Eles conseguem, fazendo atividade física, ter um gasto calórico maior e com isso o peso fica mais estacionário. Tá, então, criançada tem que brincar mais, né? Brincar mais. E outra coisa, tá? Dormir certo. Porque muitas crianças ficam assistindo tarde à noite, dormem menos do que 8 horas, e aí isso acaba gerando compulsão alimentar no dia seguinte. Tá. Eu vou continuar com essas perguntas, mas agora eu vou fazer uma pergunta que você nem imagina. Quantos quilos que uma pessoa já emagreceu fazendo tratamento com o doutor? Bom, eu falo muito assim que o tratamento da obesidade, ele me surpreende a cada dia, porque não existe um padrão, existem pacientes diferentes, cada um vai ter uma evolução, mesmo utilizando medicamentos de primeira linha. Mas hoje eu consegui sim, eu tenho ótimos resultados com os meus pacientes. Já tem pacientes que têm perdido 30, 40, mais de 50 quilos no consultório, pacientes muito obesos, né, acima de 150, 170 quilos, e isso é muito gratificante, porque quando o paciente ele perde mais de 15% do peso, ele já diminui a mortalidade, porque a obesidade é uma doença que diminui a nossa expectativa de vida. Não sei se vocês percebem, você vê um paciente acima de 80 anos com pressão alta, com diabetes, mas quantas pessoas vocês conhecem acima de 85 anos obesos? Poucas, né? Porque a expectativa de vida diminui quanto mais tempo o paciente vive com obesidade. Então é hora de acordar, né? Começando pelas crianças, trabalhando as crianças, né? Para ser um adulto saudável. Isso, exatamente. Quem tem mais facilidade de emagrecer, o homem ou a mulher? Realmente o homem tem mais facilidade para emagrecer. Isso está ligado também à parte hormonal, né? O homem tem testosterona, que ela é androgênica, então ela aumenta bastante a nossa termogênese e isso acaba tendo um resultado superior, né? O homem tem mais facilidade mesmo. Mas não significa que a mulher não consiga emagrecer também. E isso vai também para a idade. Não significa que a mulher mais nova ela vai perder peso mais rápido que a mulher acima de 40, 50 anos. Seria a próxima pergunta. Eu queria saber qual idade, né? Que a pessoa, em qualquer idade, a pessoa pode emagrecer? Em qualquer idade, a pessoa pode emagrecer. Porque legal. pode acontecer que, durante a menopausa, por causa de mudanças hormonais, a mulher consegue ter assim, um ganho de peso mais acelerado. E a perda pode ser mais lenta. Mas, mesmo assim, ela consegue ter um ótimo resultado. Hoje, os homens ou as mulheres que procuram mais o doutor? Olha, eu fico surpreso porque há 2, 3 anos atrás a procura era mais de mulheres, né? Hoje esse número está quase igual. Hoje os homens estão se cuidando também. Que coisa boa, né? É muito bom. Isso é maravilhoso, porque tem muita viúva aí, né? Aumentando cada vez mais, né? Doutor, a gente fala de emagrecer, eu gostaria que você falasse um pouco de flacidez, né? Quando a pessoa emagrece, geralmente ela fica mais flácida, né? Tem jeito de corrigir a flacidez? Sim, tem jeito, tem jeito. Durante o processo de emagrecimento, hoje existem várias técnicas de tratamentos com injetáveis, suplementação de vitaminas, minerais, aminoácidos, que a gente consegue melhorar a elasticidade da pele e essa pele acompanhar o processo de emagrecimento. Porque a gente, quando emagrece, a gente diminui o espaço da gordura corporal. E a pele tem que acompanhar esse processo também, senão fica com flacidez. Além disso, a mulher tem que fazer atividade física. A musculação é fundamental, porque a gente troca gordura por massa muscular. Isso vai acabar substituindo esse espaço vazio entre a pele e a gordura e também vai aumentar a nossa termogênese, impedindo o reganho de peso posterior.
Entendi. E quantos quilos dá para emagrecer no mês? Olha, nós estamos no mês de setembro, né? Mês de setembro. E muita gente quer chegar no final do ano, né? Botar uma roupa bem bacana, né? Bem justinha, né? Fala pra mim, quanto que dá para emagrecer por mês? Olha, como toda doença crônica, o resultado é muito individual, assim como o tratamento, deve ser individualizado. Mas assim, em média, para um tratamento ser efetivo, o mínimo que o paciente deve perder é aproximadamente 6 quilos, tá? No mês? No mês. Para um tratamento ser considerado efetivo para a obesidade. Bom dia, Fátima. Aqui é a Lilian, fisioterapeuta, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Andres. Eu queria que ele falasse um pouco como que a obesidade afeta na saúde física das pessoas, no nível de mobilidade, de independência delas. E quando o idoso, né, chega à idade idosa e está obeso, se essa obesidade pode agravar os riscos dele perder independência. Queria que ele falasse um pouco então dessa obesidade nas consequências da saúde física das pessoas. Oi, Lilian, tudo bem? Muito interessante a tua pergunta. Eu já dei um spoiler inicial falando da diminuição assim dos anos de vida que tem o paciente que vive com obesidade ou está acima do peso. No caso da obesidade, como ela é uma doença inflamatória de baixo grau, ela se espalha para o resto do nosso corpo, ela não fica somente localizada na gordura. E ela produz inflamação nas articulações, inflamação intestinal, inflamação cerebral, que é neuroinflamação. Então, a qualidade de vida desse indivíduo mais idoso fica totalmente comprometida. E não só isso, quanto mais obeso é o indivíduo, menos massa muscular ele tem. Então, isso se conhece como obesidade sarcopênica. E a sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular associada à obesidade, é um fator de risco também de osteoporose. Isso vai piorando ainda mais a fragilidade desse indivíduo obeso. Fora que a obesidade e a neuroinflamação é um fator de risco também para o Alzheimer. Obrigado, viu, Lilian? Um beijão para você, nossa fisioterapeuta, nossa amiga também. Tem mais, né? Vamos lá, tem mais perguntinhas, viu, doutor? Bom dia, Fátima. Eu gostaria de saber, eu tenho crises de labirintite de vez em quando. E mesmo tomando remédio, às vezes eu sinto a labirintite voltar. Eu gostaria de saber se tem alguma alimentação adequada ou quais são os remédios que eu posso tomar que não interfira na pressão alta e nem na diabetes. Eu sou a Isete e eu sou de Artur Nogueira. Perfeito, Isete. Perfeito. Perfeito, Isete. Muito bom dia. Primeiramente, labirintite é um diagnóstico que está assim, muito popularizado, mas nem sempre a tontura está relacionada com labirintite, com alteração do equilíbrio, né? Tem que ver a causa aí, se é ponto de vista articular, uma artrose cervical, enfim. Se o paciente está com obesidade, tem que avaliar também se esse paciente não tem hipotiroidismo, se esse paciente não tem alguma alteração metabólica que está contribuindo a esses episódios de tontura. Em relação com o tratamento da obesidade, existem hoje inúmeras medicações que podem ser utilizadas e que não produzem aumento da pressão arterial, nem têm praticamente sintomas importantes, tá? Então, hoje, graças a Deus, a partir de 2013, quando a obesidade foi classificada como uma doença crônica, os laboratórios já criaram medicamentos muito potentes e seguros para ter um melhor resultado com menos efeitos colaterais no tratamento da obesidade. Ok, obrigada, viu, pela pergunta. Vamos para a próxima, pode ser?
Oi, Fátima. Bom dia, tudo bem? Aqui é a Juliana que está falando, fala aqui da Parada, aqui da família De Favre. E eu tenho uma pergunta para o doutor, e é sobre colesterol. Mesmo fazendo atividade física 4 vezes na semana, tendo uma boa alimentação, é possível que o colesterol ele se altere? Mesmo assim, é possível que ele se altere? E como faz? Tem alguma maneira que não seja com remédios de diminuir o colesterol? É isso aí, Fátima. Um abraço, muito obrigada. Bom, perfeito. O colesterol, existe na classificação da doença como tal, que é o aumento de colesterol hereditário, né? Hipercolesterolemia congênita hereditária. Então, tem muitas pessoas que têm uma genética já propensa a apresentar aumento do colesterol, independentemente da dieta, independentemente da atividade física que ele fizer. Nesses casos específicos, que não houve mudança com a mudança de estilo de vida, né? Aí sim, infelizmente, a gente tem que entrar com medicamentos, porque quanto mais alto esteja o nível de colesterol, triglicérides, maior é o risco cardiovascular. Vamos lá, Wagner. Obrigada pela pergunta, obrigada pela resposta. Bom dia, Fátima. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabocla FM. Bom dia ao doutor aí, né? E eu sou a Yara aqui do bairro dos Correias e eu gostaria de saber quais os fatores que nos levam à obesidade e o que podemos fazer para evitar isso. Um abração a todos aí, ficam com Deus. Vamos lá para a resposta da Yara? Isso. Muito obrigado pela pergunta. Eu já falei um pouquinho em relação com os fatores de risco, né? Tem muitos fatores de risco da obesidade, mas o principal fator de risco hoje é que a gente vive em uma sociedade obesogênica. E o que significa viver em uma sociedade obesogênica? Tudo que está hoje pensado, produzido, está para a pessoa ficar mais dependente e mais sedentária. Então, hoje, os alimentos são mais calóricos e as pessoas precisam se movimentar menos. Isso acaba gerando uma diminuição do gasto calórico e, com isso, a pessoa acaba acumulando mais gordura. Sendo que a pessoa, por exemplo, vai na padaria, ela vai de carro. Ela vai fazer alguma atividade, ela não caminha, não vai de a pé. E o consumo de calorias é muito superior. Primeira coisa, primeira mudança é mudança de hábitos, mudança alimentar associado à atividade física. Isso que vai garantir que o indivíduo não ganhe peso. Tem mais pergunta aqui, a gente vai colocar, tem mais gente participando aqui com a gente. Bom dia, Fátima. Aqui é a Lúcia. Você vai estar com o médico aí e eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu fui operada do coração, eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 44 anos. Aí eu entrei na academia, quando eu fazia esteira, eu saía tonta da esteira. Eu queria perguntar a ele se ele me dá alguma informação sobre isso, tá? Bom dia, bom dia. Bom, se teve uma cirurgia cardíaca e durante a atividade física está apresentando cansaço, pode apresentar sudorese, pode apresentar dor no peito, é importante ser avaliada pelo cardiologista. Às vezes, precisa de alguma nova intervenção, algum exame mais aprofundado, para daí conseguir fazer atividade física, principalmente cardiovascular, por exemplo, esteira, né, elíptico. É bom ser reavaliada para conseguir ter uma boa orientação pelo cardiologista. Próxima. Bom dia, Fátima. Tudo bem? Bom dia, doutor. Seja bem-vindo a esta rádio que nós amamos muito. Doutor, eu gostaria de perguntar. Eu tenho uma cunhada, ela mora em São Paulo. Tenho uma sobrinha também, muito gordinha.
E minha cunhada, ela faz de tudo para perder peso, mas não consegue, ela não é de comer muito. E o que ela poderia fazer para perder? Porque ela tenta fazer regime, não consegue, tem as mãos inchadas, os pés inchados, e ela gostaria de perguntar para o doutor o que poderia fazer para... Obrigado, Ivonete. Duas situações que são muito comuns nas consultas, né? No consultório, o paciente me relatar que ele já tentou tudo e que ele não come nada. Primeiramente, tem que avaliar o que foi tudo que esse paciente tentou, porque hoje existem várias estratégias, inclusive terapêuticas, e mesmo parecendo que a gente não está consumindo muitos alimentos, a qualidade do alimento ele tem muito a ver com o ganho calórico, né? Hoje os alimentos, uma bolacha tem muitas calorias e as calorias são as que contam, tá bom? Mesmo sendo pouca quantidade. Qual é o corte que tem que fazer? Depois o paciente, primeiramente, tem que procurar atendimento médico, né? Sim. Porque tem que avaliar esse paciente com um bom interrogatório clínico, fazer uma avaliação com bioimpedância, ver como que está a composição corporal dessa paciente. Pode ser que ela tenha sarcopenia também, diminuição da massa muscular. Tem que fazer exames laboratoriais para saber se essa paciente não tem alguma doença metabólica associada ao peso, que estaria também contribuindo a esse ganho de peso, para assim conseguir avaliar a melhor opção terapêutica para ela, que muitas vezes vai ser a utilização de medicações para controle da fome, saciedade, ansiedade, depressão, enfim, o fator principal que está produzindo o ganho de peso nessa paciente. O corte do açúcar. Pois é, o consumo de açúcar é muito grande aqui no Brasil, o consumo de açúcar, né? E o açúcar é um alimento inflamatório. Quanto mais açúcar a gente consome, mais caloria, mais inflamação. Então é uma coisa principal no paciente que está em tratamento da obesidade, tentar diminuir e, se puder, tirar o consumo de açúcar. Dá uma receitinha, então. A pessoa levanta de manhã, toma um café, frutas, o almoço como que tem que ser e a janta como que tem que ser. Isso, muito bom. Uma coisa que eu falo muito nas redes sociais, no meu Instagram, @Dr. Andrés Varona, eu falo muito em relação com a alimentação. O café da manhã é fundamental, é a principal refeição do dia. A pessoa acorda e vai encarar o dia, as atividades fundamentais. Para isso, ele tem que se alimentar bem. O homem, o ser humano, é um ser diurno. Ele nasceu para caçar, se alimentar durante o dia. A nossa visão noturna é muito ruim. E não é à toa. Desde a época das cavernas, a gente não saía caçar à noite. A gente ia ser presa, não predador. Então, durante o dia, a gente produz hormônios como a insulina, cortisol, que ajudam a metabolizar os alimentos que a gente consome. Já no final do dia, à noite, a gente começa a produzir mais melatonina, que é o hormônio que já vai preparando o indivíduo para o sono. E os outros hormônios diminuem. Então, o alimento deve ser principalmente na refeição matutina, ou seja, de manhã, a gente tem que fazer um bom café da manhã, comer como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, ou não jantar. As populações mais longevas do mundo, elas praticam o jejum noturno. Então, a gente, pulando o jantar, a gente consegue ter mais qualidade de vida e mais longevidade. Doutor, gostaria que você falasse também da importância de beber água. Eu tenho um problema sério com água. Bom, a água é fundamental também para a gente estar vivo, né? A maior parte do nosso corpo é água, e se a gente não consome água, o corpo não vai liberar essa água. E a gente vai acabar retendo o líquido. Quanto mais líquido a gente retém, lógico, na balança também vai ser evidenciado esse líquido aí, né? A gente tem que consumir pelo menos 40 ml por quilo de peso de água para conseguir ter uma troca saudável de líquidos corporais. Isso vai contribuir também
aumento da saciedade, melhora da hidratação e com isso também melhora do gasto calórico. Tá. Vamos falar então das consequências de não beber água. Quem toma assim 2, 3 copos por dia, o que pode levar? Bom, primeiramente já falei retenção hídrica, aumento do risco de doenças renais como pedras no rim, né, insuficiência renal, alterações metabólicas também. Então é muito importante a desidratação, principalmente agora que estamos iniciando o verão praticamente, né? A desidratação é muito importante. Fora que a função intestinal também está comprometida se a gente não ingere muita água, né? O intestino fica mais preguiçoso, a gente acaba absorvendo líquido intestinal que não era para ser absorvido porque o corpo precisa de água. E se o indivíduo não está aportando essa água, ele vai absorver de onde tem, que é o intestino. E aí vai junto toxinas que eram para ser eliminadas. Então acaba intoxicando o nosso corpo. Precisa beber água, gente. Tá aí, gente. Tem pergunta aí, Wagner? Manda pra nós. Oliveira, pegando um gancho no que o doutor acabou de falar sobre água. Doutor, muita gente fala que beber água depois que come faz mal, fica pesado e ajuda a manter. Fala que você fica com barriga. Isso é mito ou é verdade? E se for verdade, qual que é o prazo para você, o tempo entre você terminar de almoçar ou jantar e tomar água ou outro líquido? Bom, na verdade é assim, o consumo de líquidos junto com a refeição, ele acaba atrapalhando a absorção de nutrientes, né? Então o correto é beber o líquido ou antes ou depois da refeição. Agora, que estamos falando de obesidade, certo? Se você consumir o líquido antes da refeição, isso vai acabar diminuindo um hormônio, que é o hormônio da fome, a grelina. Isso vai gerar mais saciedade e com isso você vai comer menos. Então tenta começar com um copo de água, depois consumir uma salada e por último o carboidrato. Você vai perceber que não vai conseguir comer o carboidrato totalmente. É mais uma dica aí. Oi, Fátima, bom dia. É a Jéssica aqui, Jéssica de Favre. Um beijão do pessoal da parada. Eu queria perguntar para o médico sobre a vitamina D, o que ela influencia aí na perda de peso. A minha tá com baixa vitamina D no meu último exame deu. Obrigadão, obrigada, tô adorando o programa. Oi, bom dia, Jéssica, tudo bem? Muito interessante a vitamina D, até porque ela não é vitamina, ela é, na verdade, um hormônio, hormônio D. Ela intervém no processo ósseo, muscular, e também ela contribui com nossa imunidade, raciocínio, né, qualidade dos nossos cabelos, unhas, enfim. Mas é muito interessante relacionar a vitamina D com a obesidade, porque a gente já falou que a obesidade, volto a falar, é uma doença inflamatória. Quando a gente ganha peso, a grossura da gordura embaixo da pele, ela aumenta. Qual é a principal fonte de vitamina D? O sol. Aí que acontece, a absorção está comprometida por conta da grossura de nossa gordura subcutânea. Além disso, o processo inflamatório da obesidade acaba inflamando o intestino e a absorção, metabolização dessa vitamina D intestinal também está comprometida. Isso acaba diminuindo consideravelmente os níveis de vitamina D corporal. Além disso, o paciente hoje fica mais tempo dentro de casa, sem tomar sol, sem se expor ao sol, que é a principal fonte, isso acaba piorando ainda mais o problema. Jéssica, obrigada, viu, pela participação. Um beijão para você, garota. Um abração cheio de carinho. Gente, eu tô aqui, ó, para mostrar para vocês. Posso mostrar, né, Andréia? Tá, para mostrar para vocês. Olha como é possível emagrecer. É possível, sim. Olha o exemplo. Você que está querendo alcançar esse grande objetivo que a Andréia Crivelli alcançou, né? Você tem que procurar o doutor, né? Para uma consulta, para um bate-papo. Vou mostrar novamente. Olha, foram 30 quilos, Andréia? Foram 30 quilos. 30 quilos, gente. Foi possível? Em quanto tempo, Andréia? De setembro a dezembro, 20. E de dezembro a fevereiro, mais 10. Tá aí, gente. Olha,
Olha como é possível emagrecer, né, doutor? Né? Isso aqui dá esperança, né, para muita gente, né? De ficar do jeito que a pessoa deseja, né? Isso, eu falei que o mínimo, né, era aproximadamente 6 quilos por mês, mas já muitos pacientes me surpreenderam com o resultado que tiveram. Tendo uma perda, às vezes, de 18 ou 20 quilos em apenas 2 meses. Olha, gente. Então, assim, por isso que eu falo que vai depender muito de cada indivíduo. De cada pessoa, né? De cada pessoa. Doutor, pegando o gancho do que o senhor está falando sobre obesidade, daqui a gente vai colocar a Elaine de novo. Quando que a pessoa ela é considerada um obeso mórbido e quando que a cirurgia bariátrica é a última opção para ela e se existe o risco da pessoa que é obesa fazer a cirurgia e voltar a ter o peso que tinha antes? Olha, pergunta sensacional, viu? Pergunta nota 1000. O indivíduo ele é reconhecido como obeso mórbido quando o índice de massa corporal IMC está acima de 40. Agora, existem outros parâmetros, né? Como também a medida da circunferência abdominal que está associada a esse IMC. O indivíduo que está com obesidade mórbida, nem sempre ele precisa fazer uma cirurgia bariátrica. Hoje, com as medicações que temos atualmente, a gente consegue ter um resultado muito bom, inclusive trazer esse paciente da obesidade grau 3, que é obesidade mórbida, ao normal peso, tá? E a tendência com as medicações que estão por vir é que provavelmente a cirurgia bariátrica seja deixada para casos bem específicos, porque a perda de peso vai ser muito similar com medicações. O paciente com obesidade mórbida, ele tem, além de um risco cardiovascular maior, né, ele tem uma perda significativa de massa magra durante o processo de emagrecimento, que isso acaba piorando o quadro metabólico. Mas hoje temos estratégias para que essa perda de massa muscular não seja tão grande, tá bom? A cirurgia, no caso, é a partir de quantos quilos assim, que a pessoa vai fazer uma bariátrica? Bom, a cirurgia bariátrica hoje mudou muito, né? Antigamente era com IMC acima de 40, sem comorbidades, acima de 30 com alguma comorbidade, diabetes ou pressão alta, né? Hoje não. Hoje o indivíduo tendo menos de 30, ou seja, um sobrepeso mais assim acentuado, mas com outras comorbidades, tendo tentado várias vias de emagrecimento, ele consegue fazer a cirurgia bariátrica. Mas, assim, hoje está sendo bem menos que antigamente. Hoje, com as medicações atuais, o paciente consegue, sim, perder peso e sair da obesidade mórbida. Tá. O último caso seria, né? No último caso que vai para a cirurgia, né? No último caso, no sentido que o paciente já tentou com medicamentos, mudança de estilo de vida, ele não conseguiu, ele tem doenças associadas, o risco cardiovascular está aumentado, aí ele tem critério, sim, de fazer cirurgia bariátrica, tá bom? Doutor, a Maria de Lourdes Oliveira, ela está perguntando aqui se os alimentos que são feitos em air fry, essas novas, né, essas novas modalidades, se eles realmente são mais saudáveis do que se você fizer ali no óleo ou naquela fritura. Ah, perfeito. Bom, o uso de air fry não é ruim, até porque elimina bastante a gordura desse alimento. O principal problema não está nos alimentos muito gordurosos, né? O principal problema está no carboidrato, né? A gente pode utilizar o forno normal, air fry, né? Isso vai contribuir a que quanto menos gordura a gente consome, menos transformação posteriormente em açúcar, menos gordura corporal, né? E menos obesidade. Respondido? Tá aí. Bom, nós aprendemos então que a gente tem que se alimentar bem de manhã quando acorda. Isso, doutor? Almoçar, pode almoçar legal mesmo. Isso. Muita verdura, muita fruta. E na hora da janta, gente, 4 horas, 5 horas da tarde, ou até 6 horas, 6 e meia, né? Isso. Um chazinho, coisa mais leve. Coisa mais leve. Evitar doce,
Evitar bolacha? É isso? Evitar refrigerante. Exatamente. Que daí vai dar certo, né? Então, você que está nos ouvindo nessa manhã, nesse bate-papo gostoso, e quer saber mais e mais sobre esse assunto, é só entrar em contato com o doutor, que ele já vai passar todos os dados, né? Isso. Mas antes eu gostaria, doutor, que você passasse para os nossos ouvintes que estão gostando do nosso bate-papo e que estão se enquadrando nessa situação dessa doença que se chama obesidade. Doutor, só vou falar uma coisa pro senhor. Não gostei que vou ter que parar de jantar. Eu não consigo parar de jantar, doutor. Vai parar, né? Vai ter que parar. Eu não consigo tomar café, ó. E eu consigo parar de tomar café. Eu consigo sair de casa só com um cafezinho preto. Só o cafezinho preto ali, mas não consigo parar de jantar, doutor. Tudo errado, Isso vem doutor. desde a época que eu fazia faculdade, quando eu saía do trabalho, e aí tinha aquela coisa, né? O senhor também já deve ter tido. A hora que você chega em casa, ou você toma banho, ou você janta. E aí eu tomava banho. E aí eu chegava 11h30, meia-noite, ia jantar. E acabei criando esse hábito até hoje. Não consigo parar de jantar, doutor. Problema sério. O problema principal está que a refeição noturna, como eu já falei, ela acaba piorando muito a nossa saúde, né? Se você vê a digestão, ela é mais lenta à noite, né? E quando você faz aquela troca, tira o jantar, não precisa ser todos os dias, você pode fazer jejum intermitente, ou seja, fazer um jejum noturno, 2 dias e 5 dias ter uma refeição mais leve à noite, tá bom? Isso vai contribuir a que você consiga perder peso. Mas, se você pegar na rua 10 pacientes acima do peso ou com obesidade e perguntar para eles se eles tomam café da manhã, um bom café da manhã, pelo menos 8 vão falar que não. Então, é um fator de risco muito importante pular o café da manhã. Doutor, outra coisa também. Jantar e dormir dá pesadelo, né? Muita gente tem pesadelo, não tem? Muita gente tem pesadelo por conta da digestão fica mais lentificada, o sono não fica tão profundo, né? Isso acaba piorando a qualidade do sono. E quando a qualidade do sono piora no dia seguinte, a gente tem mais compulsão alimentar. Tá? Então, a gente tem que dormir de 6 a 9 horas, é o saudável. Mais do que 9 horas é ruim para a saúde, menos do que 6 horas também é ruim para a nossa saúde. Tem que ter o controle, né? Tem que ter o controle. Bom, agora, gente, vamos lá, doutor. Falando diretamente com os nossos ouvintes que estão obesos, estão querendo perder peso, principalmente nessa época que nós estamos, setembro, chegando quase final do ano, né? E a pessoa quer estar nos trinques mesmo no final do ano. Você pode dar o seu recado? Com certeza. Olha só, a obesidade é uma doença crônica, né? Muitas vezes, o uso somente de dieta e atividade física não é suficiente. De fato, na diretriz da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, na posição 5H, fala muito bem lá que dieta e atividade física, a maioria das vezes, não é suficiente para controle do peso. Como toda doença crônica, igual que pressão alta, igual que diabetes, a obesidade muitas vezes, sim, precisa do uso de remédios. Mas esses remédios para ajudar o paciente a controlar os fatores de risco que levaram ele a apresentar obesidade. Não significa que esse uso de medicações vai ser ao longo da vida. O paciente deve entender que ele fazendo cirurgia bariátrica, ele fazendo um tratamento medicamentoso, é uma segunda chance que a vida está lhe dando para ele mudar tudo de errado que ele fez. E a partir daí, essa mudança vai ser recompensada com a manutenção do peso. Eu, por exemplo, eu já fui obeso. Eu já cheguei a pesar 120 quilos. E para mim manter meu peso estabilizado, eu tenho que mudar muita coisa na alimentação e também fazer uso, às vezes, de medicações e também atividade física. Não tem receita de bolo, tá bom? Mas o importante é que você consegue. Obesidade tem tratamento, obesidade tem controle, só procurar um profissional qualificado que consiga te ajudar. Contatos. Bom, a gente vai deixar aqui na descrição da entrevista o número de celular e o endereço dos consultórios aqui em Artur e em Campinas. O meu Instagram, tudo vai estar descrito lá. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, eu respondo.
No meu Instagram, diariamente eu deixo dicas, eu coloco uma caixinha de perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta, eu respondo com vídeo, tá? E vai ser muito interessante essa interação entre vocês e eu. O doutor já conversou comigo, já combinamos que ele volta no mês que vem. E o assunto vai ser reposição hormonal. Muita gente perguntando aí já de reposição hormonal, né? Também obesidade, né? Isso, foi bem interessante que chegaram muitas perguntas falando de obesidade e menopausa. Menopausa, né? menopausa Então, também. a gente já combinou, mês que vem eu voltarei aqui para falarmos de obesidade, menopausa, reposição hormonal e tratamento da obesidade na menopausa. Doutor Anderson, obrigado pela sua presença, tá? Obrigado, Andréia. Até o mês que vem, se Deus quiser, né? Muito ótima essa entrevista, nosso bate-papo foi muito legal. E, gente, vocês gostaram, né, do bate-papo? Com certeza, né? Muito bom, bom demais. Daqui a pouquinho tá na internet, né, Magulã? Tá aí, galera. Com essa menos aquelas, a gente fecha a nossa edição de hoje, desejando a todos vocês uma boa tarde de quarta-feira, um excelente feriado amanhã, bom feriado, doutor, Isso, bom muito feriado, obrigado, Andréia. igualmente pra todos. E nós voltamos, se Deus quiser, na sexta-feira, se Deus quiser, né? Um beijo carinhoso, um abraço gostoso. E como eu digo sempre, pensamento positivo, fé em Deus, vai dar tudo certo. É isso aí, acabou o FM, ó, cuidando de você.